Meu nome é Laura e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pode Analisar. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo muito querido por vocês. Na verdade, foi um vídeo baseado em uma das perguntas que eu recebi nas minhas redes sociais, @LauraDataTalks. Então, se você não me segue, já me segue em outras redes sociais, que eu tenho Instagram, TikTok, LinkedIn, tem podcast também no Spotify. Então, assim, gente, é legal vocês acompanharem meu trabalho em outras redes, porque ali eu consigo ter mais interações com vocês. E essa ideia desse vídeo, né, como vocês devem ver no título, né, a gente vai falar sobre dicas de processos seletivos ali, como você pode se destacar, querendo ser júnior ali nas áreas de inteligência artificial e dados, tá? Então, esse aqui é um vídeo com dicas, né? Então, é mais dicas aqui para vocês. Então, já pega o caderninho, já pega a caneta ou o lápis e anote tudo isso aqui que eu estiver falando para vocês. Gente, é importante falar aqui, se destacar nas entrevistas, no processo seletivo para a área de IA e dados, sendo um profissional júnior, é sim possível se você aplicar estratégias corretas e certas. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho para vocês, com base nas minhas experiências no mercado de trabalho, algumas dicas e conselhos e também estratégias para você utilizar durante as suas entrevistas. Lembrando que tem vídeos aqui já no canal, se eu não me engano, falando um pouco mais sobre processos seletivos, mas com foco um pouco maior em ciência de dados, e também tem algumas outras dicas ali, a estrutura de um processo seletivo, tá? Então, se você tem interesse nessa área, vale a pena dar uma olhada também nesses vídeos. Mas no vídeo de hoje eu vou falar de uma forma um pouquinho mais genérica para dados e inteligência artificial, tá bom? E a primeira dica que eu deixo para vocês é vocês entenderem bem o que aquela área, o que aquela empresa ela tá buscando naquela vaga. Então, antes de qualquer coisa, é importante vocês lerem com atenção a descrição da vaga, então ver quais ferramentas são exigidas, quais tarefas você, como júnior, vai executar. Então, por exemplo, análise de dados, visualização, apoio em modelagem. Então, é importante vocês lerem com atenção e estarem presentes nesse momento, na hora da inscrição para a vaga, tá? E até é importante, né, ao longo ali dessa interação e dessa anotação que você vai fazer desse estudo, é importante vocês anotarem palavras-chave e usar essas mesmas palavras-chave ao falar das suas experiências quando você estiver numa entrevista. Então, por exemplo, se é uma área que está pedindo, por exemplo, você vai estar apoiando em tarefas de análise de dados. Então, se você já tinha feito ou já tem experiência, por exemplo, em análise de dados, esse é o momento certo para você vender o seu peixe ali na entrevista. Então, olha, falar um pouco mais sobre suas experiências com base nas palavras-chave, ou até mesmo, pode ser tanto experiências de mercado quanto experiências acadêmicas, tá, gente? Experiências acadêmicas também conta. Então, por exemplo, então, na minha faculdade ou na universidade que eu estudo, eu já tive experiência em projetos de análise de dados, onde nós analisamos X, Y, Z, o objetivo era esse, e eu apliquei essas ferramentas aqui, tá? Então, é importante vocês usarem isso a seu favor. E, claro, não é para inventar experiências, tá? Mas sim é você usufruir das palavras-chave para você conseguir vender o seu peixe com base em experiências reais que você teve, tá? E eu falei de experiências, pode ser tanto de mercado, né, de trabalho, quanto academia, mas também pode ser de experiências de projetos pessoais, tá? Então, se você tem ali projetinhos práticos que você mesmo desenvolveu, isso também conta, tá? Então, é importante vocês conseguirem demonstrar, não demonstrar, né, mas deixar claro que você já tem experiência nisso. Entra na segunda dica, que é mostrar que você tá no jogo. Então, basicamente, mesmo sendo júnior, que é um profissional com menos experiência, né, comparado com outros cargos, como pleno, sênior e até mesmo um especialista, você ainda pode mostrar e se vender a partir de projetos pessoais que você fez, seja utilizando dados do Kaggle, IBGE, Spotify, qualquer coisa, tá? Então, projetos pessoais contam sim para mostrar que você é um profissional ali bem qualificado. Participações em desafios de dados, bootcamps, hackathons. Então, tudo isso conta. Além, claro, de você ter repositórios no GitHub bem organizados. Então, sim, o GitHub acaba sendo uma ferramenta muito bacana para você dar um plus a mais ali no seu currículo, porque lá você vai colocar, de fato, né, as experiências técnicas que você teve. Então, para quem não conhece o GitHub, ele é um site ali onde você consegue criar repositórios e você consegue colocar os seus códigos desenvolvidos ali para deixar aberto para a comunidade ou, por exemplo,
para os futuros colegas de trabalho. Falando um pouquinho de estrutura ali, de projetos práticos, você ter ali o GitHub bem organizado, né? Você ter ali uma capa apresentando quem você é importante você também ali ter um portfólio, né? Com os seus códigos comentados, com, por exemplo, dashboards que você desenvolveu, dados de análises que você fez. Então, quando você estiver mostrando, né, e ressaltando as suas qualidades, é importante você falar o porquê de você ter feito cada projeto e qual foi o impacto ou aprendizado que você teve nos seus projetos que você fez. Então, nesse momento, é importante você ter esse portfólio bem estruturado, bem documentado, ter códigos limpos. Então, gente, Laura, tem código aqui, tá tudo sujo, né? Tem um monte de comentário, tem um monte de código que eu não estou usando. Então, gente, limpa isso antes de disponibilizar no seu GitHub, tá? Então, o seu portfólio, ele é muito importante. Inclusive, para quem quiser, eu tenho um e-book. E-book é um livro digital onde eu falo um pouco mais sobre como estruturar o seu portfólio do zero para quem almeja ser cientista de dados. Então, ali eu te ajudo a estruturar desde quais informações você precisa colocar no portfólio, quais projetos você pode desenvolver, como ter estratégias mais eficazes para escolher projetos pessoais que de fato vão ter relação com o seu objetivo profissional. Então, ali eu dou dicas muito mais concretas de como estruturar do zero e deployar, entre aspas, né, e criar o seu portfólio, tá? Então, ali eu vou deixar o link do meu e-book aqui, tá? Na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Mas, caso, né, você já tenha ali um portfólio, já tem um site ali que tem os seus principais projetos, suas informações, é importante você garantir que o seu portfólio ele esteja bem documentado e descreva bem quem você é e o que você está fazendo e o porquê você fez determinados projetos, tá? A gente vai para a terceira dica, que é no momento ali da entrevista, seja com um recrutador ou seja com um gerente da área que você está fazendo a entrevista, que é você focar no raciocínio e não só na resposta. Então, as pessoas que vão estar ali te entrevistando, elas querem saber como você pensa, porque elas já sabem a resposta, né? Então, elas te fizeram uma pergunta porque elas já sabem a resposta, mas o ponto-chave aqui é você conseguir explicar o porquê que você está dando essa resposta. Então, por exemplo, se te perguntarem como analisar um problema, explique o seu passo a passo, o que você faria para resolver esse problema. Se você não souber ali da resposta, diga o que você faria para investigar e chegar nessa resposta, tá? Então, por exemplo, você pode usar a frase como, olha, eu começaria entendendo com o time de negócios é o objetivo principal, depois coletando os dados, entendendo quais tabelas eu posso consumir, depois eu exploraria os dados, verificaria os dados faltantes, depois eu faria uma análise descritiva para entender o comportamento das variáveis e por aí vai, tá? Então é importante vocês explicarem o seu raciocínio. Gente, ainda durante a entrevista, essa próxima dica que eu vou dar é uma dica assim de milhões, que é a dica que eu uso nos meus processos seletivos e deu muito certo e eu quero compartilhar com vocês também, que é você treinar, contar a sua história, ou seja, você conseguir ter o seu pitch pessoal. Então, durante o momento da entrevista, você tem que saber se vender. Então, eu sempre falo nos meus vídeos nas redes sociais da importância da comunicação enquanto você está ali fazendo uma entrevista. E o pitch pessoal, ele é muito importante. Então, você precisa ter ali uma narrativa clara e coesa de quem você é e toda a sua trajetória. Então, não adianta nada você começar aqui, for para lá, depois você voltar, depois você ir lá na frente, voltar e não tiver um objetivo claro. E, claro, também não faz sentido você falar de experiências que não vão te agregar nessa nova área que você está querendo entrar. Ou falar de experiências de muitos anos atrás que não tem muito a ver agora com a sua jornada atual. Então, é importante vocês, quando vocês estiverem construindo essa narrativa, vocês responderem algumas perguntas que eu vou dar aqui para vocês. Então, revisem esse vídeo o máximo possível ali, tá? E tentem escrever e tentem responder as seguintes perguntas, tá? Quem é você? Por que você escolheu essa área, né? Se você está procurando ali, se você está com o objetivo de ir para a área de dados, então por que você escolheu a área de dados? Se você está tentando ir para a área de inteligência artificial, tenta responder a pergunta do por que você escolheu inteligência artificial? Experiência ou aprendizado te trouxeram até aqui? O que te empolga mais nesse mercado?
Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês de como vocês podem estruturar isso, tá? Bom, eu sempre gostei de resolver problemas com lógica, e no último ano eu estudei Python e análise de dados, fiz projetos com dados públicos e participei de um bootcamp focado em inteligência artificial aplicada. Eu quero muito contribuir com equipes que usam dados para gerar impacto real na sociedade. Então, esse é um exemplo de como você consegue vender, né? Você consegue vender as suas experiências como seu objetivo profissional e como você consegue agregar para aquela empresa. Uma outra dica é você se atualizar com o básico do momento. Então, eu sempre falo que para quem é júnior nesse momento, não faz sentido ser especialista em uma área específica. Então, é importante você entender o macro e os principais tópicos que estão envolvendo ali a área que você quer entrar. Então, por exemplo, se você tem o objetivo ali de trabalhar com inteligência artificial, dado, né, o hype, né, o momento atual, vale você entender, por exemplo, o que é uma IA generativa e como ela está mudando o mercado e quais são, por exemplo, os problemas que você pode usar para aplicar a IA generativa. Não que você precise entender por baixo dos panos o funcionamento dela, mas sim o que é essa área, né, o que é a inteligência artificial generativa e qual que é a diferença dela para outras áreas da inteligência artificial. Outro ponto importante é você ter noção de boas práticas da área. Então, por exemplo, limpeza de dados, versionamento no Git, documentação. Então, são tópicos bem relevantes que vão fazer você se destacar no dia a dia. Uma dica de chave de ouro que eu deixo para vocês é vocês prepararem perguntas inteligentes para voltar ali para os recrutadores. Então, sempre tem, no final da entrevista, a gente tem sempre uma abertura para você fazer perguntas e dúvidas em relação àquela empresa. E esse é o momento chave para você conseguir fazer perguntas estratégicas para você conseguir compreender se de fato aquela empresa ela tem fit, tem relação ali com você, também, né? Como você conseguiria ali impactar cada vez mais a área, tá? Então, você pode perguntar coisas como, como que é o processo de desenvolvimento de projetos de dados aqui? Ou, tem espaço ali para contribuir com ideias, né? Mesmo sendo uma pessoa júnior? Ou vocês têm processo ali de mentorias para quem está começando? Como funciona o desenvolvimento de carreira aqui? Então, isso mostra que você tem interesse real e maturidade profissional, porque você tá ali com essa ambição de querer se desenvolver. Gente, o vídeo foi esse. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam ver essas dicas aqui de processos seletivos, que querem aí entrar tanto na área de dados quanto na área de inteligência artificial. Pois, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!